E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. A gente está começando um conteúdo novo que chama Geometria Analítica. Você já deve ter visto pelo título da aula, tá? O que eu quero te dizer já de início: geometria analítica, ela é uma geometria. E como você já sabe, geometria às vezes envolve muitas coisas, tá? Então, é um monte de fórmula, um monte de conceito e que muitas vezes se misturam numa mesma questão, tá? Então, é importante que você tente compreender bem cada conceito e, nas questões, interpretar com cuidado, ler com atenção e interpretar com cuidado. Outra coisa que eu queria te dizer é, nessa primeira aula, eu vou fazer uma revisão de alguns conceitos que a gente vai usar na geometria analítica, tá? E aí, a partir da próxima aula, a gente começa com os conceitos da geometria analítica em si. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero revisar com vocês é o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É um sistema de eixos coordenados, tá? Onde a gente tem um eixo vertical, que a gente chama eixo dos y, ou eixo das ordenadas, tá? E a gente tem um eixo horizontal, que a gente chama eixo dos x, ou eixo das abscissas, tá? O eixo do y tem orientação positiva para cima. Então aqui, ó, vou dizer que, por exemplo, aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o 3, e orientação negativa para baixo. Então aqui seria o menos 1, aqui seria o menos 2, e aqui seria o menos 3. O eixo dos x tem orientação positiva para a direita, então aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3. Percebe? A distância entre o 0 e 1, 1 e 2, o 2 e o 3, o 3 e o 4 tem que ser constante, tá? Mas de um eixo para o outro pode ser diferente, tá? Eu poderia estar usando, por exemplo, dois quadradinhos aqui como unidade no x e 1 no y, ou 3 e 4 no y, tanto faz, tá? E o x vai ser negativo para cá, para o lado esquerdo ali do eixo, menos 1, menos 2 e assim vai. Como a gente faz para localizar os pontos aí nos eixos? Os pontos vão ser dados por pares ordenados x e y. É par porque são dois valores e ordenado porque é em ordem. O primeiro é x e o segundo é o y. Então, se eu quiser marcar, por exemplo, ponto A, 2 e 1, eu tenho que olhar que eu estou no x2 e no y1. Vai dar esse ponto aqui. Aqui eu localizei o ponto A. Se eu quiser localizar um ponto B, menos 1 e 3, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no x menos 1, vou pegar aqui o y3, vai dar aqui ó, o ponto B. Tá? A gente já trabalhou bastante isso no ano passado, né? Lá estudando funções. O que eu quero que vocês notem? O ponto C, vamos lembrar. Se eu quero localizar o ponto C, 1 e 0, x é 1 e y é 0, esse ponto vai estar aqui, ó. E esse é o ponto C. Quando y é 0, o ponto está sobre o eixo x, certo? Porque y positivo ele está para cima, y negativo ele está para baixo. Se o y é 0, está sobre o eixo x. Ponto D. Bom, então se o x é 0, vou colocar aqui ó, 0 e menos 2. Se o x é 0, então o ponto está sobre o eixo dos y, certo? Lembrando, para a esquerda o x é negativo, para a direita o x é positivo. Então, se o x é igual a 0, não está nem para a esquerda nem para a direita, está bem no eixo. Tem ainda o ponto O, 0, 0, que é a origem do plano cartesiano, esse ponto aqui. E, bom, por enquanto, de plano cartesiano é isso. Ah, aliás, não é isso nada. Eu quero lembrar para vocês que aqui, ó, a gente divide o plano cartesiano em 4 partes. O primeiro quadrante,
o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tá? O que define aqui o primeiro quadrante? É onde o x é positivo e o y é positivo, né? Essa região aqui. Segundo quadrante, tu tem o x negativo, porque está para o lado esquerdo, e o y positivo, porque está para cima. No terceiro quadrante, x é negativo e y é negativo, porque está para cá e para cá, né? E no quarto quadrante aqui, ó, x é positivo e y é negativo, tá? Bom, outra coisa que eu preciso revisar com vocês são os produtos notáveis. A gente vai ter que mexer um pouquinho com produtos notáveis. Aí, tá? Produtos notáveis. Então, eu quero lembrar vocês 3 casos de produtos notáveis. Primeiro, o quadrado da soma de 2 termos, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tem um que é muito parecido com esse, que é o quadrado da diferença de 2 termos, que é quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. O que muda aqui de um para o outro é só o sinal do meio, né? E esses aqui, na verdade, vão ser os mais importantes para a gente. São os que a gente vai usar aí na geometria analítica. Ainda teria um terceiro, né, que é o produto da soma pela diferença, A mais B vezes A menos B. A soma e a diferença dos mesmos valores vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Exemplos. Olha só, o que vai acontecer se eu tiver, por exemplo, x menos 3 elevado ao quadrado? Tá? O primeiro termo aqui é o x e o segundo termo é o 3. Olha, ele é um produto notável desse caso aqui, ó. Ele é esse aqui, certo? Ele é o quadrado da diferença de 2 termos. Então, como é que fica esse x menos 3 ao quadrado? Ele vai ser o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? O primeiro termo aqui é esse x e o segundo termo é aquele 3. Lembrando que aqui eu não levo o sinal junto no b, tá? Então, aqui, ó, eu sei que x menos 3 ao quadrado vai ser x quadrado. Aqui eu posso fazer 2 vezes 3, menos 6x, mais 9, que é o 3 ao quadrado. Exemplo B. O que acontece se eu tiver, por exemplo, y mais 5 elevado ao quadrado? Esse aqui é do primeiro caso. Por quê? Porque é o quadrado da soma. Tem o mais aqui no meio, né? Então, é a mesma lógica. Eu tenho que identificar. Esse aqui é o azinho e esse aqui é o bzinho, né? Primeiro termo e segundo termo. Então, vamos lá, ó. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Então, como é que fica o nosso y mais 5 ao quadrado? Y quadrado é só y quadrado mesmo. 2 vezes 5 ali eu resolvo, que é 10. Então, aqui é 10y. E 5 ao quadrado, 25. Exemplo C. Tenta fazer isso sozinho, tá? Faz aí, ó, x mais 1 elevado ao quadrado. Pausa o vídeo e resolve ele sozinho. Bom, agora que você já fez, esse aqui é o primeiro termo e esse aqui é o segundo, né? Então, é o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, ó, x quadrado mais 2 vezes x vezes 1 é 2x e 1 quadrado é 1. Exemplo D. Resolve esse sozinho também. Vou colocar aqui y menos 4 ao quadrado. Pausa o vídeo e resolve ele sozinho. Agora que você fez, ó, aqui é A e aqui é B,
Mas esse é o quadrado da diferença, então tem que colocar o menos no meio, certo? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo termo. Y quadrado, 2 vezes 4 ali, ó, menos 8y, e 4 ao quadrado, 16. Tá? Esses são os casos que a gente vai usar aí na geometria analítica, mas, claro, a gente também pode aproveitar esse momento para revisar uma situação de você ter assim, ó, digamos, x mais 8 vezes x menos 8, por exemplo. Isso aqui tu vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Isso aqui fica simplesmente x quadrado menos 64. Que é aquele terceiro caso. Uma situação que é bem interessante de fazer isso é quando a gente tem aqui, ó, quer ver? 3 mais raiz 2 vezes 3 menos raiz 2. Porque aqui tu vai ter o quê? Ó? Quadrado primeiro menos quadrado segundo. 3 quadrado, 9, né? E aqui tu pode cortar essa raiz com aquilo, fica só 2. E 9 menos 2, 7. Tá? Então, isso era aí a pequena revisão de algumas coisas que a gente vai usar em geometria analítica. Vejo vocês na próxima aula. Ou vocês me veem na próxima aula, né? Eu não tenho visto vocês.